Atenção, atenção, Sereto News chegando, o Corinthians aguarda a resposta do sim de Matheus Pereira. Na verdade é o sim do Al Hilal, né? O Al Hilal tem que topar a negociação com o Corinthians, mas o Corinthians avançou na negociação. Os detalhes do negócio, a contratação, a tentativa de contratação do Corinthians, que quer trazer de qualquer jeito o Matheus Pereira. Tá escutando a Fiel, Matheus? Já tá escutando o bando de loucos? É, o bando de loucos. Já tá imaginando, já tá se imaginando vestindo a camisa do Corinthians e a Fiel torcida gritando Matheus Pereira! Matheus Pereira! Eu vou contar os detalhes do negócio para você agora. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal do Sereto, tudo bem? Faça a inscrição no canal do Sereto, aperte o sininho para receber todas as notificações. Tem muita gente nova chegando no canal do Sereto e eu agradeço demais ao carinho da sua audiência. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Compartilhe os vídeos, fortaleça o canal, deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. E esse vídeo aqui é um vídeo muito legal, porque eu vou falar demais do Matheus Pereira. O Corinthians aguarda o sim do Al Hilal, tá aguardando, já fez a proposta, já tem proposta na mesa para a contratação do Al Hilal, para a contratação do Matheus Pereira, que está lá na Arábia Saudita. E vem ou não vem para o Corinthians? Avançou na negociação. O Corinthians está otimista em relação à expectativa desta contratação. Por que não? Né? Tem que pensar positivo. Tem que ser otimista. O Corinthians, inclusive, já realizou a engenharia financeira para essa contratação. Eu conto tudo para você aqui no canal do Sereto, em nome de OneFootball. O OneFootball, melhor aplicativo de futebol. Muito legal. Eu recomendo para você. Baixe o aplicativo OneFootball. Todos os times, jogadores, gols. Eu vou deixar o link para você nos comentários fixados do vídeo e também na descrição aqui do vídeo, para você baixar o OneFootball, porque vale muito a pena. E se você quiser assistir, por exemplo, a Bundesliga, né, o campeonato alemão, passa ao vivo no OneFootball, ao vivo mesmo, de graça para você. E tem melhores momentos, entrevistas coletivas, os gols, tudo do Corinthians para você. Em nome do OneFootball, lá você vê os detalhes, por exemplo, da contratação do Matheus Pereira, e em nome também de A Aposta Ganha. O Corinthians vai jogar neste sábado contra a Internacional em Limeira, e você usa o meu QR Code Aposta Ganha mais canal do Sereto, é o patrocinador oficial do canal do Sereto. Eu aposto numa vitória do Corinthians, em mais uma vitória do Corinthians, dessa vez fora de casa, contra a Internacional de Limeira. Não pensa que vai ser fácil ganhar da Inter lá em Limeira, mas é claro que o Corinthians é o Corinthians e o Corinthians é o favorito do jogo. Eu vou falar mais a respeito também desse jogo, porque o Corinthians terá novidades. Aposta Ganha, mais canal do Sereto, baixe entre no QR Code e você faz a aposta e já ganha R$5, tá? R$5 com o meu QR Code, já vai cair direto no teu Pix. R$5 com o meu QR Code, a Aposta Ganha. Bom, vamos lá. Você aposta que o Matheus Pereira vem ou não vem para o Corinthians? Qual é a sua aposta? O Matheus Pereira está no Al Hilal da Arábia Saudita. Não é uma negociação fácil, mas o Corinthians já fez a proposta. A proposta já está na mesa, né? E agora o Corinthians aguarda a resposta do Matheus Pereira e aguarda a resposta do Al Hilal. O Corinthians já realizou a engenharia financeira para contratar o jogador. É bom dizer que, segundo a apuração do Chico Garcia, o Matheus Pereira ganha mais de 800 mil reais por semana, ou seja, seria mais ou menos 3 milhões de reais por mês, né?
3 milhões de reais por mês. É uma grana considerável. O Corinthians teria dinheiro para pagar tudo isso? Pelo que se sabe, não. Pelo que se sabe, o Corinthians, por exemplo, para o Felipe Coutinho, o Corinthians pagaria 1,5 milhão de reais. Né? Metade de 3 milhões. 1,5 milhão de reais. Metade do que o Matheus Pereira ganha lá na Arábia Saudita. Então o Corinthians teria brecha, sim, na folha de pagamento para pagar 1,5 milhão de reais. Mas quem pagaria o restante? O restante seria pago pelo próprio Al Hilal. Mas por que o Al Hilal pagaria o restante? Ainda não se sabe exatamente detalhes desta questão, mas o fato é que informações dão conta de que, por exemplo, o Matheus Pereira está querendo rescindir o contrato porque o Al Hilal não cumpriu com o compromisso de pagar alguns salários ou promessa do que havia, ou algumas questões que havia prometido, não cumpriu com o jogador, questões financeiras, evidentemente, né? E o jogador que não está sendo aproveitado, está meio que para escanteio. O Matheus Pereira teve bom destaque no campeonato inglês, jogando pelo West Bromwich. O Matheus Pereira é brasileiro, mas não começou jogando no futebol brasileiro, né? Não jogou no futebol brasileiro. Ele foi nas categorias de base do Sporting de Portugal, jogou depois no Sporting B de Portugal, aí rodou um pouco para times menores e foi contratado, jogou a Premier League pelo West Bromwich, teve uma primeira temporada muito boa na segunda divisão do futebol inglês, subiu para a primeira divisão, teve uma temporada boa também na primeira divisão, na Premier League, embora o time dele tenha sido rebaixado, ele foi o destaque, tanto é que ele foi contratado pelo Al Hilal por 18 milhões de euros. Poderia ter sido contratado por outra equipe de mais destaque, por exemplo, no futebol inglês mesmo, mas ele preferiu fazer a sua independência financeira. Foi uma proposta irrecusável e pelo salário que eu disse para você, né, ganhando 3 milhões de reais por mês, é de fato uma proposta irrecusável. Ele optou por essa proposta financeira, mas nesse momento ele está querendo voltar para o Brasil. E não é só o Corinthians. Quando eu falo que o negócio é muito difícil, não é só essa questão, porque primeiro, o Al Hilal vai ter que liberar. E lembrando que o Corinthians já tentou contratar, por exemplo, o Michael, que também pertence à mesma equipe, e não conseguiu. Outro detalhe que é importante. Recentemente, o Al Hilal foi punido pela FIFA pelo chamado transfer ban, né? A punição, chamado transfer ban, porque não cumpriu também com o pagamento de alguns compromissos. E aí a FIFA puniu e proibiu o Al Hilal de contratar jogadores. Por isso mesmo, o time da Arábia Saudita não está querendo negociar jogadores nesse momento. A punição vai até o meio do ano. Tem também a questão de que o Al Hilal vai disputar o Mundial de Clubes agora em fevereiro. Vai abrir mão de um jogador, mesmo que ele não esteja sendo aproveitado, justamente agora, no momento do Mundial de Clubes, que é o principal, né, torneio de clubes do mundo. Aliás, o Corinthians foi bicampeão, né, do Mundial de Clubes. Tudo isso complica um pouco a negociação, além da questão da concorrência. Botafogo, Vasco, Cruzeiro e até mesmo Palmeiras, todos eles estão de olho, mas principalmente o Botafogo foi o time que já fez proposta e gostaria de contar com o Matheus Pereira. Mas o Corinthians está fazendo a parte dele. Qual é a parte dele? Fez a proposta. A partir do momento que fez a proposta, está aguardando a resposta. E quem sabe isso pode acontecer, quem sabe o Corinthians pode contratar. Agora, a informação que eu tenho é que mesmo assim o Corinthians não desistiu da contratação do Felipe Coutinho, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Felipe Coutinho está correndo em paralelo à questão dele, do Kia Jorabichian, lá na questão do Aston Villa da Inglaterra, né? O Aston Villa quer negociar o jogador em definitivo. O Corinthians quer emprestar o jogador. Então está aguardando a resposta. Na questão do Matheus Pereira, o Corinthians também quer um contrato por empréstimo. Seria por empréstimo de uma temporada, empréstimo até o final do ano. Matheus Pereira, que é jogador canhoto, né? Joga no meio de campo com... É o típico camisa 10, né? O clássico camisa 10. Seria um bom jogador, por exemplo, para substituir o Renato Augusto. Claro que ele vai ser titular, o Fernando Lázaro vai ser contratado para ser titular, né? Ninguém contrata um jogador assim para ser reserva do Renato Augusto, né?
Então, o Fernando Lázaro vai ter que montar um esquema para acomodar todos os jogadores. Ele pode jogar, por exemplo, pela direita também, embora seja um jogador canhoto, bate muito bem de fora da área, é um jogador que dá passes decisivos, né? Dá muitas assistências e também é um jogador que faz gols, tem 26 anos, já é muito conhecido no futebol de Portugal, conhecido no futebol inglês, mas não tão conhecido aqui no futebol brasileiro, porque ele não jogou no futebol brasileiro, embora tenha nascido aqui no Brasil. Expectativa muito grande, então, dos corintianos e principalmente da direção do Corinthians em conseguir dar uma boa notícia ao torcedor corintiano, ao bando de loucos, a contratação, o reforço do Matheus Pereira. O Corinthians que se prepara... tá ouvindo a nação corintiana, Matheus Pereira? Tá prestando atenção? O Matheus Pereira costuma comemorar os gols tapando os ouvidos, né? Ou colocando os dedos nos ouvidos. Então, o torcedor corintiano, ele vai, né, assim, ó. Tô ouvindo o canal do Cereto. Bota aí de novo, Tom. Tô ouvindo aqui o canal do Cereto. Como é que é? Acabou a brincadeira. É isso mesmo? Acabou a brincadeira. É isso aí que tá dizendo aí o Matheus Pereira, que pode ser reforço do Corinthians. O Corinthians que se prepara, já vai viajar, viajou para o interior, vai ficar hospedado em Campinas para o jogo deste sábado contra a Internacional de Limeira. Aliás, depois do jogo tem a live, acabou a brincadeira aqui, o pós-jogo, melhor pós-jogo da internet. Você encontra aqui no Acabou a Brincadeira, o jogo às 18h30, o pós-jogo às 20h30, e o Corinthians terá novidades. Porque o Fernando Lázaro já tinha anunciado que ia mexer no time, mas, além disso, ele vai ser obrigado a mexer, por quê? O Fausto Vera continua fora, mas o Fausto Vera já trabalhou com bola hoje. Foi uma novidade no treino hoje, o Fausto Vera já está recuperado da contusão, mas ainda vai ser poupado, deve voltar na próxima partida contra o Guarani, ou no máximo voltar no jogo contra o São Paulo. E além do Fausto Vera, o Maicon também não vai jogar. O Maicon será poupado pelo técnico Fernando Lázaro. O Maicon ainda não está bem condicionado fisicamente, né? E o Fernando Lázaro disse que seria assim, na última entrevista coletiva, ele falou que vai ser assim nesses primeiros jogos, ele vai dar uma rodada no time, até que os jogadores consigam o melhor condicionamento físico, porque o Corinthians vai fazer 4 jogos no período de 10 dias. Foram esses primeiros jogos contra o Red Bull Bragantino. Depois o Corinthians enfrentou a equipe do Água Santa, perdeu para o Red Bull, ganhou do Água Santa, vai jogar agora contra a Internacional de Limeira, tem o Guarani no meio de semana, que vai ser o 4º jogo, e o 5º jogo do mês de janeiro vai ser no sábado contra o São Paulo, no final de semana, no dia 29, contra o São Paulo. Então você veja quantos jogos a equipe do Corinthians vai fazer. O Corinthians que anunciou hoje oficialmente a renovação de contrato do Adson. A gente já tinha falado sobre essa renovação de contrato, agora é oficial. Adson prorrogou o contrato com o Corinthians até 2025. Isso é muito importante, por quê? Por 2 motivos. Primeiro, o Corinthians aumenta o valor da rescisão de contrato do jogador, os valores não foram divulgados, mas o Corinthians pretende negociar o Adson no futuro e ganhar dinheiro em cima do jogador, né? Evidentemente. Isso é uma questão. A outra questão é que, nesse momento, o Adson é importante para o time. Tanto é que ele foi titular do último jogo e deve ganhar espaço entre os titulares do técnico Fernando Lázaro, porque ele faz nesse novo esquema tático do Corinthians, no 4-4-2, ele faz uma função importante, que é sair da direita e vir para o meio, né? E sair do meio e ir para a direita. Ele se movimenta muito bem. Ele é canhoto, mas ele consegue fazer essa movimentação, jogando em 2 funções, tanto na direita, tanto como ponta, voltando para fazer a função, ajudando na marcação, atacando com velocidade, como também no drible pelo meio, ajudando na armação das jogadas e fazendo os dribles, enfim. Ele é um jogador de muita qualidade e tem chamado a atenção do Fernando Lázaro. E foi titular do último jogo. E acho que pode ser titular dos próximos jogos também com o Fernando Lázaro. Por isso a importância do Adson, da renovação de contrato do jogador. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, tá? Faça a inscrição, muita gente nova chegando.
aperte o sininho para receber as notificações, todas elas. Deixe o seu like, é muito importante. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Você fortalece o canal, você ajuda o canal fazendo o clique, né? Apertando o like, deixando o joinha pra gente, tá? O like é o joinha, então você deixa o joinha pra gente, o joinha, que é muito legal. E faça a sua opinião, o seu comentário, deixe o seu comentário, porque eu vou ler os principais comentários. Eu leio todos, tá? Eu leio todos os comentários e os principais comentários eu vou ler depois do... Ó, fala o que é que você acha da contratação do Matheus Pereira. Deixe o seu comentário, diz o que e de onde você está falando, né? O teu nome, de onde você está falando, deixe o seu comentário, porque eu vou ler os principais comentários no próximo vídeo e eu vou ler aqui para você, tá bom? E me segue nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter, no TikTok, no Kawaii, no Facebook, as redes sociais, todas as redes sociais eu tô presente no @CarlosCereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira! Continue no canal. Tchau.